O Oriente Médio é uma bomba relógio. Hoje estamos aqui na AEPET para entrevistar o Felipe Coutinho. Então saímos lá dos estúdios da Rádio Mundial News FM, porque o Felipe Coutinho é uma personalidade para mim muito importante, porque é o presidente da AEPET. E por que eu tenho essa deferência especial, né? A gente saiu lá da rádio para vir até aqui, porque eu acho que essa questão do petróleo sempre foi uma referência importantíssima na minha vida e eu acho que na vida de todos os brasileiros. E aí trouxe a tiracolo uma personalidade também, que ainda não foi lá no programa, que é o Paulo Passarinho, e eu acho que até por causa de você, Paulo, que eu aceitei esse desafio de pegar o programa e falar um pouco sobre a dívida pública e outros temas correlatos. Por que você que me estimulou? Porque um dia você disse para mim, olha, você já tem 19 anos de programa Faixa Livre, né? 18. 18. Vai fazer 19 esse ano. 19 anos esse ano. Outubro, no final de outubro. Exatamente. Então ele disse, olha, eu aprendi muita coisa como âncora, sei lá, você se intitula âncora do programa. Eu comento isso, eu sou o principal beneficiário do programa, porque eu acabo não perdendo nenhum programa. Né? Ele não perde. Eu digo, aí eu fiquei pensando assim, que coisa interessante, né? Você tira partido aula, de... nos obriga a estudar, acompanhar os fatos. Né? E eu agradeço as suas palavras aí. E a honra de estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com o Felipe, que tem cumprido um papel tão importante em esclarecer uma questão que para muitos, infelizmente, é obscura ou é distante, não é? Infelizmente, porque talvez não haja questão mais importante para o Brasil em termos de energia do que o nosso petróleo. Claro, claro. Comparável, talvez, à questão dos alimentos, né? Assim como o Brasil tem muita possibilidade de produzir alimentos e o produz de maneira, me parece, equivocada, da mesma maneira, na área energética, o petróleo é uma dádiva natural que temos e que teríamos de explorar muito bem, né? E temos todas as condições para isso, não é, Felipe? Isso mesmo, concordo. Então, eu queria que o Felipe se introduzisse aí na cena, né? Como presidente da AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras. E eu já tinha um carinho muito especial pela AEPET, desde a época do Fernando Siqueira, né? Eu acho o Fernando Siqueira também uma figura paradigmática, né? Ele sempre com aquela sua pastinha, indo para Brasília, conversar com os congressistas, aquilo sempre me impressionou muito, né? Essa luta assim, cotidiana, diuturnamente, você ali não se afasta dos objetivos, né? Porque o petróleo, como a gente sabe, é uma benesse, mas também é uma desgraça, a gente pode dizer assim. Eu costumo dizer que é porque o olho grande, né? É um olho grande em cima de quem tem petróleo, porque o petróleo é a mola do mundo, né? Mas então, eu não quero roubar a cena aí, né, Felipe? Diga aí pros meus telespectadores, meus ouvintes, tá bom. Quem é você e por que a AEPET é tão importante como eu estou dizendo. Helena, é um prazer estar aqui contigo. Paulo, também um prazer mais uma vez estar conversando contigo aqui. Eu sou presidente da AEPET, né? Eu sou petroleiro, sou engenheiro químico, né? Desde 97, sou engenheiro de processamento pela Petrobras há 18 anos, né? Trabalhei na área de pesquisa aplicada, né? Com engenharia básica, projetos básicos, passando por diversas tecnologias na Petrobras. E já há muitos anos sou associado da AEPET, né, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, porque reconheci e reconheço a história da AEPET, que é uma história de 57 anos, em defesa da Petrobras, a favor dos interesses da maioria da população brasileira. E também em defesa do corpo técnico da Petrobras, no sentido de que o corpo técnico possa desempenhar as suas funções da melhor maneira possível, possa desenvolver todo o seu potencial, cada profissional da Petrobras, para que a nossa empresa seja maior e possa servir aos melhores propósitos do desenvolvimento nacional
um desenvolvimento que seja inclusivo, que seja para todos, que construa uma nação com dignidade. Então, por ver na EPET uma entidade que tem todas essas características, essas missões e resultados alcançados no sentido de defender a Petrobras, eu me aproximei da associação desde o início, participei em diversos mandatos, com diversas funções, e desde 2015, eu estou no meu segundo mandato agora, acabei de assumir em 2018, aqui o nosso mandato tem 3 anos, então desde 2015 eu sou presidente da associação com muita satisfação e com muito sentimento de responsabilidade, especialmente nesse momento extremamente crítico que passa o Brasil. Não vivi nenhum momento fácil desde que assumi a presidência da associação. Só paulada. Exato, mas também no passado não foi. No passado houve muitos momentos também críticos, né? Nosso país também viveu poucos momentos, vamos dizer assim, de maior tranquilidade, de maior progresso, sempre, desde a década de 50, desde a criação da Petrobras, desde a campanha pelo petróleo, esse tema, o petróleo, a Petrobras, esteve no centro da cena política brasileira, porque esse é um assunto que está relacionado ao desenvolvimento brasileiro, e o desenvolvimento brasileiro incomoda muitos interesses antinacionais. E existe uma classe dominante no Brasil que está a serviço desses interesses antinacionais. Pois é. Eu acho que sobre isso que eu gostaria de pontuar algumas questões. Até vim naquele seminário que vocês fizeram no dia 5 de junho, não foi? Mostrando esse seminário, você estava aí, né, Paulo? No Clube de Engenharia. Como Excelente foi seminário. interessante, porque ele procurava provar, primeiro, que a Petrobras não é uma empresa quebrada, né? Então, muita gente, acho que o leigo, né, o povo em geral, tem uma ideia de que a Petrobras não vai bem, não é isso? Então, eu gostaria, nesse programa, primeira função sua aqui, vai ser desmistificar, seguindo aquela linha mesmo do seminário, desmistificar essa questão e mostrar para a gente, mostrar para o comum dos mortais, que a Petrobras vai muito bem, obrigado. E que se deixar a Petrobras trabalhar em paz, irá melhor ainda, né? Então, eu gostaria que você dissesse os riscos que a Petrobras está correndo, por que desses riscos. Depois até eu peguei, porque eu fiz um estudo antes de vir para cá, né? A gente sempre dá uma estudadinha, né? Então, tem aqui, eu não sei se eu começo por essa parte, né? Que desde a descoberta do pré-sal, primeiro o pré-sal era assim, tira da cabeça porque não existe pré-sal, né? Isso aí é uma ilusão. Propaganda do governo Lula. É. Propaganda falsa. Não É, exatamente. Aí veio Estrela, né, que era o técnico por excelência lá e tal, e eles conseguiram achar o pré-sal. Desde a descoberta do pré-sal, começa uma pressão muito grande, né? Então você, acho que foram 16 itens que você vai enumerando, desde a descoberta do pré-sal, depois passando, houve um roubo na Petrobras dos notebooks e dos HDs, onde havia informações preciosas sobre a tecnologia que a Petrobras descobriu e que desenvolveu, né, na extração em águas abaixo da camada do sal. Depois você menciona a lei da partilha e depois, logo em seguida, acho que um ano depois, a revisão dessa lei da partilha por pressão até americana, eu acho que foi a Chevron, né? Você menciona a Chevron. Deixa eu só chegar no final. E aí você fala que houve uma reunião no consulado americano e depois você aponta também a o Wikileaks, mostrando a espionagem americana que houve nessa época aqui. Depois você, nessa sequência, você fala do golpe ou do impeachment da Dilma, como fazendo parte de uma mesma linha, né? E aí vem o Temer, que nomeia o parente dele, né? Não nosso. E depois, nesse momento, o que acontece? A política de preço da Petrobras se modifica, né? E nesse momento passamos a exportar petróleo, óleo cru
e a importar derivados. Então, nossas refinarias, você também aponta que ficaram ociosas. E a alta de preços tem servido para engordar os importadores, né? E foi, evidentemente, responsável por essa greve dos caminhoneiros. Bom, esses 16 itens eu já resumi rapidinho e eu quero agora que você explique para o leigo, para quem está nos ouvindo, o que significa tudo isso. Exato. Eu trabalhei num artigo que mostra justamente essa cronologia, né? São eventos históricos da disputa pelo pré-sal e a renda petroleira. Então eu mostro desde 2006, final de 2006, a Petrobras comprova a hipótese da existência do pré-sal. A investigação, quer dizer, a hipótese da existência do pré-sal é algo que já vinha sendo pensado há bastante tempo pelos geólogos da Petrobras, e eles chegaram justamente a esse modelo da bacia sedimentar brasileira e a possibilidade de haver óleo na camada abaixo do sal justamente pelos anos de monopólio estatal exercido pela Petrobras. Então, é graças ao monopólio estatal exercido pela Petrobras que possibilitou o conhecimento integral da bacia sedimentar brasileira, que levou a Petrobras a um nível de conhecimento tal que conseguiu formular o modelo, a hipótese da existência do pré-sal. Sob a liderança, Felipe, eu acho esse aspecto muito importante. O fato de termos uma empresa estatal exercendo monopólio permitiu a descoberta desse campo. Eu queria que você reforçasse isso, inclusive lembrando que algumas dessas áreas haviam sido concedidas a empresas estrangeiras que nada acharam, não foi isso? E até Exato. devolveram, né? Sim, é porque para que você tenha esse conhecimento, tenha formulado esse modelo geológico e tenha concebido essa questão da possibilidade do petróleo, do pós-sal, ter sido gerado no pré-sal, isso só foi possível porque a Petrobras tem um conhecimento integral da bacia sedimentar. Quando você não tem um monopólio, quando você permite que as empresas explorem regiões segmentadas, vamos dizer assim, de uma bacia sedimentar, você impossibilita a geração de dados e de conhecimento justamente para ter um conhecimento integral da geologia da região. Então, justamente por conta dessa possibilidade que a Petrobras exercendo o monopólio em nome da União, justamente por conta dessa possibilidade e da competência da companhia, da competência dos seus técnicos, da competência das suas decisões, inclusive gerenciais, que foi possível justamente formular essa hipótese. A Shell operou o campo de Libra, era operadora do campo de Libra e devolveu para a ANP o campo de Libra, argumentando que não era comercialmente viável. A Petrobras primeiro comprovou a hipótese do pré-sal na acumulação de Tupi, que depois virou o campo de Lula. Em seguida, a Petrobras adquiriu os direitos de operar o campo de Libra, que foi justamente aquele devolvido pela Shell, e comprovou em Libra também a existência de volumes significativos. Era o Michel. Nessa época ainda não tinha o Michel. Quer dizer, tinha, mas não tinha tanta relevância. Uhum. Nessa época, ele era o vice. Muitos dizem vice decorativo, né? Eu acho que talvez por isso que ele não gostava muito da função. Bom, mas aí não é o caso. Foi então, justamente, descoberto em final de 2006, aí começam, vamos dizer assim, os eventos históricos da disputa pelo pré-sal. Ainda na fase exploratória, que é a fase de levantamento de dados, etc., sísmica, a Petrobras teve equipamentos roubados. E a hipótese estudada pela Polícia Federal na época justamente era uma hipótese de espionagem industrial. Depois você teve diversos outros eventos. Logo depois da descoberta do pré-sal, você teve a reativação da 4ª Frota dos Estados Unidos, que estava desativada desde a Segunda Guerra Mundial. A 4ª Frota dos Estados Unidos, ela se ocupa do Atlântico Sul. E também você começou a ter outros eventos que foram mais tarde revelados pelo próprio Wikileaks e também pelo ex-assessor da Agência de Segurança Norte-Americana, o Edward Snowden, revelando diversos documentos
do consulado americano aqui no Rio de Janeiro, relativos ao lobby das multinacionais do petróleo, especialmente de uma reunião que houve entre a executiva da Chevron, que também era dirigente do Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, no consulado americano do Rio de Janeiro, justamente onde ela se queixava da lei da partilha, que foi justamente a lei que foi instaurada para possibilitar que o Estado tivesse acesso à maior parte da renda petroleira, inclusive da propriedade do petróleo, maiores frações do petróleo, já que na lei da partilha a União ela concede o direito de se explorar mediante a partilha de óleo, de petróleo, o óleo lucro, né? Diferente da concessão. Então, peraí, explica isso aí que eu ainda não entendi. A lei da partilha ela tem diversos aspectos. Um dos aspectos da lei da partilha é que ganha o direito de se explorar um determinado campo, uma região, aquele consórcio que concede à União a maior parte do óleo lucro. O óleo lucro o consórcio produz o petróleo, um determinado volume de petróleo, uma vazão de petróleo, e esse volume de petróleo, o total desse volume, você pode descontar os seus custos operacionais e de investimento. Então, você desconta todos os custos que o consórcio tem. Dos custos, então, do petróleo, você desconta uma fração em custos que fica em propriedade do consórcio. E desse excedente, quer dizer, do óleo lucro, você concede uma fração, você partilha com a União uma fração, e essa fração é a fração que é, vamos dizer assim, definida no leilão. Então, o consórcio que oferece à União a maior fração desse óleo lucro é aquele consórcio que acaba tendo o direito de produzir no pré-sal. Acontece que a lei da partilha também tinha um outro aspecto muito importante, que incomodava muito as multinacionais do petróleo, que era a operação única da Petrobras. A operação única da Petrobras significava que a Petrobras ia liderar todos os consórcios que produzissem no pré-sal. A Petrobras liderando todos os consórcios, que a operação única dá um sentido assim, literal muito menor do que significa realmente a função de operadora única. O operador único define as tecnologias, define onde comprar os equipamentos e serviços, ele mede os custos, evitando, no caso da Petrobras, evitando fraude contra a União. Porque não há contradição de interesses entre a Petrobras, controlada pela União, e a União. Então, a Petrobras operadora única, você teria a garantia de que os custos seriam medidos corretamente. Outro aspecto, a própria medição da produção de óleo e gás. Também é outro aspecto que pode ser sensível à fraude. No mundo, você tem diversos casos de fraudes em termos de medição para você poder fazer redução no pagamento de impostos. E no caso como é que é feita essa medição? Então, existem medidores, né? Existem medidores de diversos tipos, né? Que são colocados lá e que são aferidos, etc. Mas você lá em alto mar, fazendo essa produção, essa fiscalização, uma fiscalização que não pode se dar cotidianamente. Então, existe um risco associado quando você tem um operador cujo interesse está em contradição com o interesse da União, que é justamente essa que vai receber maior ou menor parte, maior ou menor volume de petróleo, em função tanto dos volumes medidos, aferidos, quanto dos custos que você reporta como custos de produção, custos de investimento. Então, quando a Petrobras era operadora única, você tinha a garantia de que o país poderia ter acesso a maiores frações da renda petroleira. Porque a definição do investimento, a definição das tecnologias, a definição, a medição correta dos custos de produção, a medição correta do que se está produzindo, tudo isso possibilita e garante que a União, o Estado brasileiro e a própria Petrobras também tivessem acesso à maior fração da renda petroleira. Então esse ponto é um ponto que incomodava severamente os executivos, as multinacionais, e esse ponto foi tratado nessa reunião do consulado americano e reportado para o Departamento de Estado americano, justamente, as queixas de uma executiva da Chevron, que também era dirigente do IBP, no sentido de que os políticos de oposição, e citou nominalmente o José Serra, senador José Serra, não estavam se empenhando, segundo ela, como ela esperava para poder reverter a lei da partilha. Então ela se queixou nesse sentido.
Então esse foi mais um E ponto. quem foi aí. sensível a essa queixa da... Então, o consulado americano no Rio estava meio que sendo a casa do lobby das multinacionais americanas no sim. Brasil e reportando ao Departamento de Estado norte-americano a posição de uma executiva do setor. Quer dizer, uma linha direta mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Exato. E isso foi descoberto pelo vazamento dos documentos o do Wikileaks. 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 Depois, mais tarde, também teve revelação do Edward Snowden com relação à espionagem no Brasil. Teve espionagem na Petrobras e no Brasil, no caso da presidência da República, na época já da Dilma Rousseff. O Brasil foi um dos países mais espionados do mundo, 2013, nessa época, e isso tudo reportado pelo Edward Snowden. Você teve diversos outros fatores dessa disputa, esses 16 fatores, eu não vou aqui me lembrar de todos, mas no artigo, a gente tem esse artigo, que é Eventos Históricos da Disputa pelo Pré-sal e a Renda Petroleira, que pode ser consultado na internet e avaliado em detalhes, todas as referências que a gente aponta. E tem também um vídeo, a gente fez um vídeo, para ficar mais rápido, 5 minutos de vídeo, que trata desse assunto. Acabou Aliás, que... um material muito bom, está disponível no portal da Associação de Depois você Engenheiros podia da me Petrobras. passar esse vídeo, Sim. porque aí a gente coloca na página do Face, lá da rádio. Então, aí, exatamente. Aí depois, bom, você teve aquelas manifestações de 2013, a jornada de 2013, foi uma jornada que teve uma influência muito grande das mídias, das redes sociais. Você também teve uma avaliação crítica do papel das redes sociais e do Facebook, no sentido de do Facebook como meio e dos robôs, que, vamos dizer assim, que davam maior ou menor tráfego de informações, no sentido de mobilizar a opinião pública para este ou para aquele lado. Então você teve mobilizações de massa, que eram aquelas mobilizações que começaram pela questão do transporte público, mas depois culminou naquele negócio do fora todos, etc. E se colocou também, a mídia tentou colocar a questão da corrupção, etc, etc. Isso fragilizou o governo, que tinha alta popularidade antes e depois ficou com uma popularidade muito baixa. Ainda muito fragilizado, o governo, quer dizer, a Dilma conseguiu se reeleger com uma pequena diferença de votos, mas isso tudo resultou no enfraquecimento político, o próprio exercício do poder, e começou a ceder de diversas maneiras, né, tentar conciliar para se manter no poder. Culminou com o impeachment, e depois do impeachment, quando o Temer assume o poder, ele assume a agenda das multinacionais do petróleo. A gente também apresenta um outro artigo, que é Temer assume a agenda das multinacionais do petróleo e desgraça o Brasil, onde a gente mostra os 10 pontos da agenda e o governo começa com a revisão da lei da partilha, que é justamente um projeto originado do senador José Serra, que foi emendado pelo senador Romero Jucá. E praticamente o primeiro ato, depois do novo governo assumir o poder, foi retirar a Petrobras da condição de operadora única. Conforme a pressão, muito bem retratada aí por você, feita pela Chevron e as demais petroleiras, né? E de lá para cá vai sendo priorizado todos os pontos da agenda. Quer dizer, o governo Temer assume a agenda que é das multinacionais e começa a atender ponto a ponto por ordem de prioridade. A primeira prioridade foi tirar a Petrobras da condição de operadora única e vem buscando atender cada um desses pontos, acabando com o conteúdo local, por exemplo, é outro ponto, né? O fim do conteúdo local, a aceleração dos leilões. Explica melhor o que é esse conteúdo local. Conteúdo local é uma política de investimento do setor de petróleo, em que a Petrobras, através do governo, tinha metas de investimento no Brasil, em fornecimento para a Petrobras de bens e serviços, em níveis elevados, 60%, 70%, 80%, em função de cada empreendimento. E essas metas de conteúdo local, basicamente, elas foram extintas a partir das políticas adotadas pela Petrobras sob o novo governo. Era a tentativa de instrumentos de política industrial Fazer no com setor de petróleo, mas que tem um efeito multiplicador para a produção muito forte. A operadora única, Petrobras, encomendando, privilegiando a encomenda de peças, componentes, serviços dentro do Brasil,
ela ajuda a atividade produtiva no Brasil. Outra coisa é ela importar tudo, né? Exato. Então, por isso que a gente sempre fala, é a disputa pela renda petroleira. Porque a forma como se faz o investimento é a forma como se destina boa parte da renda petroleira. A renda petroleira ela não é destinada só a impostos. Muitas vezes as pessoas falam muito da riqueza do petróleo em termos de impostos. Mas os impostos são apenas uma pequena fração da renda petroleira. A renda petroleira, boa parte dela se destina através das políticas de investimento. Então, no caso, é o conteúdo local. Também foi Quer dizer, deriva do petróleo, né? Deriva do uma petróleo. série de outras atividades e que vão beneficiar esse conteúdo da expansão da indústria, de vários setores ligados a essa exploração do petróleo. Isso aí é importante frisar, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção. Você acredita que tenha, Paulo? Não, eu acho que, infelizmente, como eu destaquei, uma das questões importantes aí do trabalho da Associação de Engenheiros da Petrobras é procurar justamente divulgar, popularizar esses filmetes que estão rodando lá na página da EPET. São muito pedagógicos, em última instância, é isso. Inclusive situando essa posição, inclusive da nossa mídia dominante, especialmente de jornalistas da Rede Globo, que desde o início procuraram de alguma maneira, desmerecer a descoberta, divulgar que seria inviável a exploração, divulgar que os custos seriam altíssimos. Então é muito interessante o filme apresentado, porque mostra, desmistifica, com base em fatos reais. Fatos reais. Primeiro disseram que o petróleo não existia, né? Como você disse, estava na cabeça dos políticos, que era propaganda política. Depois disseram que a Petrobras não teria capacidade técnica e financeira de produzir. A Petrobras produziu. Depois disseram que era muito caro e que a Petrobras sozinha não teria capacidade de arcar com esse desenvolvimento. A Petrobras reduziu os custos de produção. Depois disseram que a velocidade de produção era muito lenta. A aceleração da produção do pré-sal foi recorde. Não existe comparação tanto no Golfo do México quanto no Mar do Norte, que também tem campos similares em águas profundas. A velocidade de produção, de crescimento da produção do pré-sal foi muito maior do que esse desempenho histórico do aumento da produção nessas regiões, na época em que elas tinham produções crescentes. Então, aumentou a produção rapidamente. A produção já representa mais da metade, a produção do petróleo no pré-sal já representa mais da metade da produção brasileira, como eu disse, em tempo recorde. E por sua vez, hoje em dia é uma produção recorde, não é? Nunca campos altamente produtivos. Tanto petróleo como atualmente. Há quanto tempo o pré-sal já está extraindo? Então, o pré-sal foi descoberto, como eu disse, em final de 2006. Final de 2006. Mas aí tem todo um período, né, período de investimento, para o investimento sendo amadurecido. A maior parte do investimento se deu entre 2009 e 2014. Então, entre 2009 e 2014, a Petrobras investiu mais de 250 bilhões de dólares, que dá uma média anual da ordem de 45 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, em termos comparativos, entre 85 e 2003, o investimento médio da Petrobras era da ordem de 6 bilhões. É isso que incomoda, né? Isso incomoda muito. A Petrobras passar a ser uma empresa que investe, né, e viabiliza uma produção e autossuficiência do petróleo no país. Agora, nesse percurso histórico que você muito bem apresentou para a gente, eu queria que você destacasse 2 pontos. Um foi justamente a relação que você estabeleceu entre as manifestações de junho e toda a crise que, posteriormente, e essa é a segunda questão, a Operação Lava Jato revelou. Em que medida você acha que essas questões tiveram influência na apresentação da Petrobras em crise, a Petrobras quebrada? Porque eu acho que foi justamente a partir daí que se criaram, ou se tentou criar condições de mostrar que a Petrobras não podia ficar com pré-sal. Eu acho que abordar esses 3 elementos eu acho que seriam fundamentais. As manifestações, a Operação Lava Jato e a tese
da empresa, da Petrobras quebrada, falida. Né? Parece até uma peça teatral, né? Você já tem uma ideia pré-concebida assim, de como nós vamos, o início, o meio e o fim, né? E o fim seria a venda, né? Sim, é como a privatização fatiada da empresa, né? E a entrega dos ativos e do petróleo, como está acontecendo, acelerando os leilões de privatização, também sob justificativa de que a Petrobras não tem condição de liderar a produção do petróleo, né? Porque ela estaria numa situação de dificuldade financeira. Isso também justifica a aceleração dos leilões, que na verdade é a privatização do petróleo, em favor das multinacionais, inclusive com o direito de operarem, né? Nessas regiões, que antes elas não tinham o direito. Bom, esse ponto que o Paulo colocou, ele não é algo que seja exclusivo do Brasil. Quer dizer, muitos analistas apontam para a chamada guerra híbrida. A guerra híbrida que muitas vezes é promovida por diversos meios, que, por exemplo, geram as tais revoluções coloridas, normalmente atingem os governos que, não vou dizer que são soberanos, mas que têm um nível de soberania que não é admitido pelos Estados Unidos, pelas multinacionais, sejam elas americanas ou europeias, né? O sistema financeiro internacional, que controla os países, vamos dizer assim, do capitalismo central, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Então, essas políticas públicas que muitas vezes permitem que países emergentes, vamos dizer assim, tenham maior acesso às suas próprias riquezas, as suas populações sejam, vamos dizer assim, inseridas por meio do consumo maior de energia per capita, por exemplo, um indicador. Todas essas possibilidades incomodam esses interesses que justamente estão sempre em busca dos recursos naturais aos menores custos possíveis, também em busca de mercados estrangeiros e assalariados os mais baratos possíveis para se explorar. Então, nesse sentido, as jornadas de junho, né, assim, aquela mobilização popular que pode ter e certamente partiu, e havia grupos muito bem intencionados, com causas justas, mas o movimento foi se transformando através de manipulação midiática, que é algo conhecido mundialmente, manipulação midiática através das redes sociais, ocultando ou apresentando informações de forma a controlar o humor das pessoas e a disposição das pessoas em se manifestar, ir para a rua, etc. Então, uma fração significativa da população brasileira se mostrou insatisfeita, foi para a rua, e isso gerou uma instabilidade, assim, política no Brasil, e as pautas foram sendo disputadas. Então, a questão da corrupção, por exemplo, não era a causa inicial. A causa inicial era a mobilidade urbana, que é um assunto basicamente municipal ou estadual, e se passou a colocar outras pautas, outras bandeiras, e denunciando, inclusive, impedindo a participação dos partidos e da sociedade civil organizada. Isso gerou uma instabilidade. Ao mesmo tempo, também está relatado no artigo e no vídeo sobre os eventos históricos da disputa pelo pré-sal e a renda petroleira, você teve o treinamento de agentes judiciais brasileiros, que também foi revelado. Isso é um dado importante, né? Muito importante. Logo depois da descoberta do pré-sal, também houve treinamento de agentes judiciais brasileiros, tanto da Justiça Federal quanto do Ministério Público Federal, em cooperações internacionais com o Departamento de Justiça norte-americano, treinamentos aqui no Rio de Janeiro, e treinamentos, vamos dizer assim, foi definido nesse documento que está vazado e que a gente cita no nosso estudo. Eles pediram um treinamento avançado em Curitiba. E isso tudo antes da Lava Jato.